Gravando. Muito bem, então. São 17 horas e 6 minutos. Olha o David McLaughlin entrando aqui. Muito bem. Chegou quem faltava. Bom, são 17 horas e 6 minutos. Hoje são 26 de maio de 2021. O nome dessa categoria, que existe desde a primeira edição, se chama Canais de Divulgação de Música. Uma categoria que a cada ano cresce quantitativamente e qualitativamente. E um super assunto da moda. Afinal de contas, nas 68 lives que nós já fizemos até o presente momento, dentre as 97 programadas, com os 482 finalistas dessa edição, muito se falou, para quem já teve a curiosidade de ir lá ver as lives que estão no nosso YouTube, sobre divulgação, sobre canais e sobre formas de fazer acontecer, de ter mais likes, de desenvolver a carreira, de obter mais reais, enfim. Todos que passaram até aqui, de uma certa forma, passaram falando sobre dificuldades, desafios, possibilidades, oportunidades que não enxergam ou não estão conseguindo enxergar quando o assunto é canais de divulgação de música. E nós temos aqui 5 belíssimos representantes, né? Temos aqui O Que Cresci Ouvindo, do nosso querido Ivan. Temos aqui Todo Dia um CD Diferente, da nossa querida Natália. Me desculpe, assim, já essa intimidade de querido para lá e querida para cá, mas sabe como é que é, né? Cariocas são assim, né? Um Café Lá em Casa, com a família Faria, eles que são tricampeões dessa categoria, ou bicampeões, já nem me lembro mais. A Nossa Música, com a querida Júlia. E o meu grande amigo, David McLaughlin, o irlandês mais alto do planeta, que está aí à frente do seu Brasil Calling há tanto tempo. Bom, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio justamente horizontalizar, manter essa essência da horizontalidade do Prêmio Profissionais da Música, ou seja, somos todos profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, e muito mais que estamos numa categoria, mas não temos esse espírito de concorrência ou de concorrentes ou de adversários. Logo, assim, nos conhecendo e nos reconhecendo, colheremos opiniões e percepções de vocês no segundo ano da pandemia, no ano de 2021, para que a gente eternize o que pensavam profissionais da música, da categoria Canais de Divulgação da Música, da 6ª edição do Prêmio Profissional da Música. Vamos fazer uma breve apresentação? Natália Bretas, você que foi a primeira a chegar, seja bem-vindo. Seja bem-vinda em 140 caracteres. É o máximo que eu lhe dou para você fazer uma apresentação sobre você, seu trabalho e por que você está aqui nessa edição do prêmio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Prazer em conhecer vocês. Eu sou Natália. Eu sou formada em Química, mas sou uma apaixonada pela música. Eu comecei escrevendo, né, sobre discos. Eu saí da Química para começar a escrever e, a partir daí, meu trabalho na música começou a se desenvolver. Hoje eu produzo conteúdo e tento desenvolver ao máximo o meu projeto de falar de música, de democratizar esse acesso dos artistas aos canais de divulgação. E tô no começo ainda, aprendo um pouco com todos que estão aqui. Eu também faço curadoria de playlists, né, para playlists no meu perfil. Também faço curadoria para o Som.você, que é um canal da Mídia Ninja, de aceleração da música. E estou aqui, me inscrevi no concurso para poder conhecer outros artistas também.
vi o trabalho de todo mundo, tanto o nosso e dos meus concorrentes, meus colegas, e conheci muita gente legal através do prêmio, e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, muito bem. Voltando aqui com minha câmerazinha, tive que botar aqui uma máscara brevemente, porque entrou uma pessoa aqui no meu home office. Vamos agora conhecer, para quem ainda não conhece, essa família Faria, que aqui estão. Nossa querida Juliana. O João é da família também, Juliana? É da família também, João é meu irmão. Muito bem. Vamos conhecer aqui, então, um pouquinho dessa dupla que está à frente de um café lá em casa há muito tempo. Então, somos, na verdade, um quinteto, né? À frente do Café lá em Casa. Estamos aqui, eu e o João, hoje representando. Quer dizer, na verdade, é muito mais gente envolvida, né? Claro, mas assim, a ideia surgiu dentro de casa mesmo, família. O nosso pai é o Nelson Faria, né? O guitarrista. E a gente, desde 2015, a gente está com esse programa no YouTube, né? Que chama Café lá em Casa, que é basicamente um bate-papo sobre música, assim. A ideia começou justamente porque, por eles, né, enfim, meu pai ser músico e sempre receber, né, muitos amigos músicos em casa, falar sobre música em casa, e principalmente, assim, na verdade, um episódio que foi bem importante para dar esse start foi, inclusive, uma vez que o João Bosco estava lá em casa, porque eles tocaram durante muito tempo juntos, e aí eles começaram a... na verdade, João Bosco volta e meia passava lá para tomar um café, né? Tomar um café. Na verdade, falava sobre música, tocava, era mais que acabava rolando. E aí, nisso, começaram a tocar e resolveram gravar um videozinho, colocaram na internet. E a gente pensou, pô, e se a gente fizesse um programa disso, né? Se a gente convidasse mais gente para vir aqui para tomar esse café, para bater esse papo e colocar isso na internet, compartilhar, né, com tanta gente, essa coisa também de um lado... às vezes também não tão óbvio do artista, né? Não é o que ele está falando, mostrando necessariamente na televisão. A gente também tenta, né, falar de muito de onde começou e também tocar outro estilo de música, que não necessariamente é o que a pessoa toca no trabalho, é música de trabalho, né? Enfim. E assim foi indo, e hoje já passaram 6 anos e a gente continua. E com muito prazer sempre também participando desde 2017, eu acho, do PPM, né? E é sempre um prazer conhecer um monte de gente, né? Conversar sobre música, sempre muito bom. Muito bem, Juliana, sempre falando super bem. Natália aí, chegando também, debutando aí. E agora vamos conversar com o terceiro a chegar, que, se não me engano, foi o senhor Ivan Luiz. O nome do projeto, O Que Cresci Ouvindo, certo? O som está mutado, Ivan. Vamos lá. Oi, Gustavo, oi, Natália, Juliana, todo mundo que está aqui. Um prazer estar falando com todas e todos. Eu me chamo Ivan Lima. Ivan Luiz é porque acaba sendo o primeiro aqui no... Mas Ivan Lima é o nome normalmente que eu uso, e eu sou de Recife originalmente, né? Moro hoje no Porto, em Portugal, há alguns anos, onde eu faço doutorado na Universidade do Porto. Eu sou historiador, certo? Então, sempre foi muito complexa a minha relação com a música, assim. Ninguém na minha família é músico, na verdade, ninguém gosta muito de música, assim, nunca se ouviu muito música na minha casa, e eu desde, sei lá, 8, 9 anos, sempre fui a ovelha negra, assim, nesse sentido, né, eu venho de uma família de classe média bem baixa, então, tipo, juntar o dinheiro da escola, de lanche, de almoço, para comprar disco, toda aquela trajetória, né, e tal, e resolvi fazer história para pesquisar a história da música e tal, o que era estranho, porque eu sempre via jornalistas. É muito raro você ver um historiador falar sobre música. E me incomodava, de certa forma, assim, algumas perspectivas que eu admiro, mas outras, enquanto pesquisador, às vezes, sabe, para mim faltava um historiador falando sobre música. Para mim faltava, assim. Tem muito jornalista, tem muito crítico musical, mas crítico musical pode ser qualquer um. E eu queria pesquisar a música enquanto instrumento, sabe, social mesmo e tal. E aí fiz a licenciatura em História, depois eu fiz o mestrado sobre Odair José, né? Na época, Odair José não tinha o revival, pelo contrário. Era só crítica, em 2006, 2007, assim, que se ouvia falar dele, né? Era o cara do brega, era o cara que tocava nos inferninhos que eu ia aqui.
em Recife e tal. E depois fui fazer o doutorado em Portugal, na Universidade do Porto. Então, hoje eu sou bolsista da Fundação de Ciência e Tecnologia em Portugal. E aí, sempre tive essa relação na cabeça de história e música, história e música. Sempre vi muito música, assim. Sou apaixonado por CD. Sou muito bem resolvido com a minha geração, sabe? Gosto de vinil, mas, assim, sou apaixonado pelo que cresci ouvindo. Cresci ouvindo CDs, sabe? Então, assim, não tem essa nostalgia da vovó, do titio e tal. Sou muito bem, sei lá, vivo muito bem a minha geração. Admito o CD enquanto instrumento lindo, maravilhoso, como o do vinil também. Mas prefiro o filho da minha geração. Pronto. E sempre estudei muito os encartes. Eu queria conhecer os músicos, queria conhecer quem estava tocando. Na altura que eu estudava História e Imagem, que é uma das disciplinas da universidade, né? Eu centrei muito em entender os aspectos visuais dos discos. Depois fui estudar um pouco da parte musical. Fiz conservatório aqui, então, para perceber a parte musical, né? O que é que a música falava sem a letra, entende? E aí, dizia assim, galera, peraí, a galera fala sobre música, mas não sabe o que está falando, quer dizer, não entende socialmente o que está sendo dito na letra, saca? Uhum. E aí comecei a perceber o seguinte, que tanto a história como a música em si rolava uma dialética entre si, né? O disco é filho do seu tempo, mas o tempo também é filho do disco, entende? E aí eu criança, já percebia muito. Eu lembro que, vocês vão lembrar com certeza, que em 98 a Globo começou aqueles relógios, né, de contagem para o ano 2000, de comemoração, e assim que eu entrei na universidade, me veio a memória, eu disse, caramba, como assim, velho? Vão comemorar 500 anos de quê, velho? De violência, sabe? De tanta opressão e tal. E aquilo ficou. Quando eu entrei na universidade, como eu sou de Pernambuco, o Mestre Ambrósio é uma banda muito forte aqui, né? Eles lançaram um disco chamado Fuá na Casa de Cabral, que era justamente discutindo sobre isso, né? E a música termina Cabral dizendo assim, naquele Brasil que eu descobri, se eu soubesse, eu tinha coberto de novo. Siba cantando, seu Jorge faz o clipe e tal. E aí eu percebi que a história e a música tinham muito para se relacionar e que a gente passa. Eu digo a gente em geral mesmo, assim, eu sou historiador, mas nem todo mundo tem a obrigação de ser historiador. Então, quer dizer, né, minha esposa é jornalista, meu irmão é administrador, e tem determinados elementos que as pessoas, de fato, não têm obrigação nenhuma de conhecer, né? Que fazem alusão à Grécia Antiga, à Idade Média. Porra, aí é foda. É como a Natália, desculpa o palavrão, a Natália tinha falado que é química e tal, sabe? Tem certas operações químicas que eu sou totalmente ignorante. Então, quer dizer, existem coisas sei lá, na televisão que eu estou vendo sobre um átomo, sobre vacina agora e tal, que eu não vou compreender. Eu vou entender o todo. Mas, às vezes, a parte é tão fundamental, né? E aí eu percebi que isso seria massa. E aí saiu aquela obra do Franklin Martins, né? Quem foi que inventou o Brasil, em 3 volumes, quando ele era ministro do governo Lula, o que me estimulou um pouco mais. Fiquei com isso na cabeça. Quando veio a pandemia, eu voltei para Portugal, eu tinha passado o carnaval em Recife, eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer? Portugal, 90% da população, não tem ninguém na rua, o que é que eu vou fazer? Eu sou péssimo em computador, pessoal. Vocês olham a minha página, ele é ótimo e tal. Olha, aquilo é tudo mentira, viu? Aquilo que me ajuda é, tipo, amigo meu, minha esposa, enfim, eu aperreio tanta gente, assim, encho o saco de madrugada. As ideias são minhas, do que fazer, onde entra cada coisa do vídeo, mas na hora da prática, pronto. E aí, o que é que aconteceu? Eu resolvi fazer um vídeo experimental, que ficou uma bosta o primeiro, né? Falando sobre a importância do disco e tal. Tanto é que eu tirei depois, que foi tão ruim a qualidade que eu mesmo fiz. E depois eu filmei em casa e mandei para um amigo meu que trabalhava comigo no Porto. E ele fez, bicho, eu edito o vídeo, deixa eu fazer o vídeo. E aí foi o primeiro vídeo que eu fiz, foi do Belchior. Alucinação, que nem é um disco que eu adoro tanto. Tipo, era o disco que eu tinha lá, tava ouvindo, eu acho que tem muito assim, hype em cima de um disco, já começa a ficar meio... Eu gosto muito, mas depois deixo de gostar, porque fica aquela coisa, tudo é aquele disco. Aí fiz o Alucinação, por acaso lancei a página baseada no que eu tinha ouvido, com essa relação de história e música, sempre que eu falava vai ter essa relação. Eu tinha conhecido lá, né, alguns escritores que se tornaram amigos, Walter Hugo Mãe, que é um escritor que hoje faz sucesso no Brasil, Lira Neto, que é o biógrafo do samba, né, e tal. E acabou que eu fiz o primeiro vídeo, mandei para eles, assim, sei lá, eu tinha 10 seguidores, meus amigos, minha família, alguns amigos. E acabou que o Walter adorou a página, assim, adorou a ideia, Lira também, e do nada eu tinha 15 seguidores, eles recompartilharam em vossas páginas, ou seja, portanto, pessoas que tinham muitos seguidores, acabou dando um up. E aí eu fiquei, e agora, o que fazer na próxima? Só que eu já tinha dado muito tempo de aula, então o que é que eu fiz? Resolvi fazer aqueles discos, né, que eu já tinha trabalhado em aula, seja em universidade ou seja na época de ensino primário. Por exemplo, lado B e lado A do Rapa, né?
que é um disco que discute a comunidade, foi lançado no mesmo ano daquele documentário Notícias de uma Guerra Particular, enfim. E aí eu fui criando essa lógica da divulgação da música a partir da história através da música. Pronto, resumindo, basicamente é essa a minha ideia de divulgar, é fazer com que as pessoas voltem um pouco com um olhar de história para o disco. Eu acho que enriquece, né? O próprio Chico... E os artistas foram querendo participar. Chico César falou assim, ó, se você for fazer algum disco sobre o meu vídeo, eu participo. Zé Cabaleiro, Arnaldo Antunes. E isso deu uma certa força ao projeto, entende? E pronto, e é isso, mais ou menos, o projeto que acontece, baseado na minha experiência mesmo. Legal. Olha, gostei da origem, gostei da caminhada e já vamos saber dos resultados, entre outras coisas. A quarta pessoa que entrou foi essa cidadã brasileira, musicista, Júlia Tigel. Estou falando o sobrenome certo, Júlia? Isso aí, incrível que você acertou. O sobrenome Tigel é de origem... É conhecido. É belga. É belga. E é conhecido no Brasil por conta de vários envolvidos com música, né? Sim, acho que o mais conhecido é o meu tio, né, o Davi Tigel. Davi, exatamente. Do infelizmente extinto Boca Livre, né? Pois é. Depois, se você quiser falar o que aconteceu com o Boca Livre, eu tenho curiosidade de saber mais detalhadamente. Mas se não quiser, não tem problema, não. Eu sei por cima também, na verdade, mas é uma... Enfim, meu tio ficou muito chateado com isso, né? Fez vários posts alguns posts sobre isso. Mas basicamente é uma questão política, né? Que tem coisa que a gente não consegue mais tolerar, assim, que passou do aceitável, assim. E assim, com todo respeito a quem tem uma opinião contrária, mas é incompreensível qualquer pessoa que tenha a mínima conectividade com conhecimento, cultura, arte, música, tecer alguma palavra, não digo nem elogiosa, mas em favor ou a favor desse cidadão desse cidadão e a sua galera que querem nos exterminar a todo custo, né? Não, exato, eu também acho completamente incompreensível, assim. E meu tio foi até criticado porque ele tentou conversar, vamos dizer assim. Né? Ele queria continuar o grupo, né, em princípio. Mas aí chegou num ponto que não dava mais, né? Então enfim, Júlio, muito triste, né? Enfim. Júlio, você está falando do Rio ou de São Paulo? Estou em São Paulo, eu moro em São Paulo. Vamos conhecer... Na verdade, agora eu estou no litoral, então... Ah, é? Então você está bem demais, ué. Pois é, tô ótimo no momento. Vamos lá, e a nossa música? Me conta aí sobre você e a nossa música. Bom, a nossa música foi um projeto que começou na pandemia, né, bem recente, quer dizer, agora ele fez 1 ano. Ele nasceu por inspiração de um outro projeto que é bem bacana também, que chama Versinhos de Bem Querer, que foi um projeto feito pelas bordadeiras de verso do Vale do Jequitinhonha, né, uma tradição de improvisação e uso de versos de um repertório de cancioneiro popular, que elas começaram a fazer uma coisa para dar renda para elas durante a pandemia, que foi você encomendar um versinho e você recebia por WhatsApp um versinho cantado por essas mulheres lá do Vale do Jequitinhonha. Um projeto espetacular. Aí eu conheci esse projeto pela Tharita de Souza, né, que é uma multiartista, cantora, compositora, fotógrafa, videoartista, enfim. E ela recebeu um versinho e continuou a música cantando o resto da canção. E fez um vídeo bonito e postou, achei super legal, encomendei um versinho. E aí me veio essa ideia de fazer músicas por encomenda também. E aí eu comecei a falar com algumas pessoas, todo mundo topou. E de repente eu tinha um time inacreditável, de uns 30 artistas mais ou menos, que eu admiro demais, assim. E a ideia é que as pessoas... mandam um mote, que a gente chamava, né, uma ideia para uma composição, e recebem um vídeo com 2 artistas que a pessoa não sabe quem são, né. No começo a gente teve curadoria do Benjamin Taubkin, que escolhia esses 2 artistas. Depois o Benjamin é cheio de projetos, né, ele não pôde continuar. O Benjamin, ele é um caso a ser estudado, né? Porque é muita ideia para uma cabeça só, né? Total. Mas aí ele não continuou mais, mas a gente continuou e a gente, né, manteve esse formato de a pessoa manda uma ideia e a gente elegia 2 músicos do projeto
para comporem uma música inédita, em parceria, ou um compunha e o outro só tocava, cantava. E esse projeto começou a crescer rápido, assim, porque as pessoas... Primeiro que, assim, eu achava que ia ser tudo meio uma brincadeira. Só que daí os artistas que eu convidei começaram a fazer músicas, assim, de altíssimo nível, uma mais linda que a outra, vídeos super legais. Aí ficou sério, né? E aí as pessoas adoraram, no boca a boca foi super rápido, assim. A gente fez cerca de 100 canções. E já tô falando de resultado, né? Não era para falar agora. mas enfim, daí é isso, essa ideia de gerar renda, né? Isso começou no começo da pandemia, quando estava todo mundo em casa, sem entender o que estava acontecendo, sem dinheiro. Então foi uma forma de rentabilizar essa produção musical das pessoas que estavam paradas em casa, e também acabou estimulando várias novas parcerias também, né? Então a ideia é essa do projeto. Muito bem, agora para finalizar as apresentações, diretamente da Irlanda, com escala em São Paulo, meu amigo David McLaughlin e o seu Brasil College. Seja muito bem-vindo, meu amigo David. Alguém não conhece o David aqui, por algum acaso? Eu sou velho aqui. Saudades de ir para Brasília. Isso que Rapaz, você não vem aqui por qual motivo? Não é por causa da minha pessoa. Você é chato pra caramba também, sempre brigamos. Olha, eu tô com medo que a internet vai cair aqui. Vou falar rápido, tá bom? Para quem não me conhece, sim, sou de Irlanda. Eu já tenho muitos anos aqui, nunca consegui aprender português, sempre tenho sotaque irlandês. Meu trabalho é sempre... Ixi, travou mesmo, hein? Alô, David? Alô, David? Uai, onde está o David? Todos estão aí? Sim. Tudo certo. Ele tá travado aqui também, para mim. David. E o Matheus Pinho, quem é? Matheus Pinha convidado. Ah, legal. A internet dele está instável. Bom, vamos tocar o barco aqui. Afinal de contas, o David está com problema. Vamos tocar. Vamos falar então sobre nossa atividade? Vamos falar. Vamos nessa. Eu tinha preparado aqui uma série de perguntas, né? Para encaminhar a nossa conversa aqui diante de tudo que eu colhi das pessoas que participaram das últimas 68 edições. Todas elas, conforme eu falei no início, consideram o seu maior desafio visibilidade, geração de assunto, ou convergência com outros, e etc, etc. Vocês são proprietários de canais recentes ou um pouco mais antigos, que têm como finalidade, cada um à sua maneira, promover, difundir gêneros e estilos com ferramentas que cada um escolhe, possivelmente por conta das suas disponibilidades e viabilidades. Minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: qual é o critério, né? O critério de sustentabilidade do negócio de vocês? Porque tudo que eu vi de vocês é extremamente rico de conteúdo, é extremamente preocupado esteticamente com a qualidade das suas apresentações, e vocês são, de uma certa forma, entregadores de visibilidade para muitos. Como manter um canal de difusão ou de divulgação atrativo, motivacional, lucrativo, quem sabe até,
ou, no mínimo, sustentável para cada um de vocês? Como é que constrói, como é que mantém? Vamos lá, Natália? Então, eu piloto essa nave aqui sozinha. Eu faço os textos, eu faço as artes, eu vou aprendendo e vou fazendo sozinha. Na verdade, o meu critério é falar de música. Não existe música boa, né? Mas existe música com história. Então, eu até gosto do trabalho do Ivan, porque eu tento sempre nos meus posts linkar aquele disco com o momento que ele saiu. E como esse meu trabalho não é o que me sustenta, nasceu como um hobby. Hoje eu trabalho com produção de conteúdo, né, igual eu falei. E ultimamente, nessa pandemia, me deu até meio que um bloqueio criativo, assim, porque eu gosto de escrever com amor, sabe? Fica claro nos meus textos quando eu não falo com amor daquilo que eu estou ouvindo. E eu senti uma necessidade muito grande, muitos artistas me procuram, me mandam e-mails com lançamentos. Eu raramente falava sobre lançamentos, e agora eu lancei uma playlist, né, com as novidades, e voltando à sua indagação sobre como escoar essa demanda por divulgação, foi a forma que eu encontrei de linkar a parte histórica, né, que eu falo dos discos, né, que já passaram, com a parte atual. E isso aí é o que sustenta o meu trabalho ali. Eu rebusco a história da música com a atualidade e tento fazer esse link aí e falar do máximo de artistas que eu consigo nessa empreitada. Então, assim, para deixar claro aqui os modelos de cada um, o seu modelo é um modelo, assim, não é um negócio da Natália, ele é uma atividade paralela ou uma atividade agregada que a Natália desenvolve dentro das outras coisas que ela faz. É isso, não é isso? Isso, Eu tenho um projeto de tornar isso sustentável e estou trabalhando, estou estudando, eu estudo muito sobre o negócio da música, eu tenho muita vontade de entrar mesmo nesse mercado. E eu estou estruturando, eu tenho até um projeto de curadoria musical, de music branding aí para a zona periférica aqui do Rio, né, zona norte, zona oeste, que eu faço MBA em produção cultural aqui também na faixa, então eu estou seguindo para que que todo dia seria diferente se torne o meu trabalho, entendeu? Entendi. Caminha junto com a minha carreira, e meu plano é tornar isso uma cadeia produtiva mesmo. Juliana já é um modelo um pouco diferente, né, Juliana? Vocês são uma equipe que orbitam aí, ou existem, ou sobrevivem e vivem especificamente dessa monetização, ou dessa rentabilidade, ou dessa venda. Como é que é o modelo do canal? Então, um café lá em casa, assim, falando um pouco mais do início, né? A gente tem uma sorte, não bem uma sorte, que na verdade ele surgiu por conta disso também, né? Porque, como eu falei, é um projeto familiar. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E a gente se complementa muito, assim, cada um tem profissões que se complementam. Então, por exemplo, o Nelson, que não está aqui, que é o irmão mais velho, ele já vinha de projeto, assim, já trabalhava antes com fotografia, audiovisual. O João, ele trabalha com... ele, por exemplo, monta site, é engenheiro, né, de formação, mas software, sites, e também Tô falando que a internet anda ruim no Brasil inteiro, né? Olha aí. Juliana também travou. Tá caindo. Alô? Ivan, assume aí enquanto a Juliana se reconecta. Fale um pouco do seu modelo de sustentação. Voltou, Juliana? Voltei? Tá me ouvindo? Agora a gente Acho que ela voltou bem. Vamos ver.
Bom, eu estava dizendo, não sei que horas cortou, mas eu estava dizendo que a gente se complementa muito como equipe. Então, assim, o nosso começo foi muito de... A gente investiu muito, porque eu acho que... Não sei, é difícil ser de outra forma, né? Se você não tem ali ninguém por trás investindo, você mesmo tem que investir. Mas a gente tinha essa, né, sorte, entre aspas, da gente já ter equipamento, porque a gente já trabalhava com isso. Então, né, no fundo, é uma produção cara, mas a gente sempre conseguiu fazer porque a gente já trabalhava com isso, já tinha equipamento em casa, então a gente teve essa facilidade, assim, nesse sentido. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo também que, primeiro, assim, a gente, além da monetização com o YouTube, e principalmente no começo, também foi muito importante o crowdfunding que a gente abriu e que existe até hoje, que é na Benfeitoria, é um clube de assinantes que a gente tem e que é recorrente. Então, assim, a gente tem um grupo, uma comunidade que nos apoia todo mês, cada um apoia com uma quantia, e isso foi muito importante para a gente, ainda é, mas, assim, principalmente no começo, foi uma coisa que manteve bem, que ajudou muito, inclusive é uma coisa que eu indico, assim, até porque isso também gera uma comunidade que é muito bacana, assim, sabe? Que tá ali sempre presente, que também se sente, né, feliz de estar contribuindo, de fazer parte desse projeto, fazer o projeto acontecer. E com o tempo a gente foi entendendo que o Café em Casa, ele passou a ser uma janela para muitos outros projetos, porque ele colocou a gente ele deu visibilidade pra gente. E como a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com música, a gente, a partir daí, surgiram outros trabalhos, né, de produção de conteúdo, e também surgiram outros projetos, como, por exemplo, a nossa escola de música online, que é o Fica a Dica Prêmio, que também está concorrendo aqui no PPM, em outras categorias, que foi um projeto que ele surgiu literalmente dentro do Café lá em Casa, assim, na verdade. Ele começou como um diazinho que a gente tinha no canal que a gente não postava, que era segunda-feira que não tinha nenhum conteúdo, e vamos fazer uns vídeos de dica. E aí, esses vídeos de dica viraram aulas, que viraram cursos, que virou uma plataforma de ensino de música online. E hoje também que é um projeto bem grande. Então, assim, eu acho que basicamente, pra gente, o que funciona é isso, entender, enxergar muito café, além da monetização e além do clube de assinantes, também enxergar muito café como esse lugar de janela, né, para outras possibilidades, para outros projetos. Legal. Ô, Ivan, você fez uma pergunta aí para a Juliana, ela citou o crowdfunding do Benfeitoria, entendeu? Não, mas ela falou que surgiu outro projeto que também está concorrendo. Eu só não peguei o nome. Isso, Fica a Dica Premium. É a escola de música online. Como é o nome? Fica a Dica Premium. Ok, beleza, obrigado. Não, nada. Então, assim, só para a gente ir aqui separando os modelos, então, assim, o Café Lá em Casa, de uma certa forma, ele virou um hub, né? Um mini hub aí de diversas possibilidades de serviço e que se mantém aí, entre outras formas, como se tivesse um clube de assinantes aí que paga uma mensalidade, contribui à sua maneira via crowdfunding, é isso, né? Sim, é isso. Ivan, eu acho interessante, assim, quando eu falo com vocês de canais de divulgação, é que vocês não estão parceirizados com nenhum canal superior que possa, de repente, comprar os conteúdos de vocês, que vocês... acho que gratuitamente criam e compartilham. Ivan, e o seu modelo, amigo? Como é que você mantém isso aí? Então, eu sempre fui professor e pesquisador a vida toda, né? Então, quer dizer, era dentro de arquivo, né? Era dando aula e tal. Por acaso, assim, ainda como fã, uma vez fui pedir autógrafo para Moraes Moreira, em 2008, né? Eu tinha 16 anos. Acabei virando amigo, Moraes estava muito esquecido na época, e trabalhei para o livro dele enquanto historiador. Ele precisou de um pesquisador em Recife, e pesquisei para o livro Sonhos Elétricos e tal, que é um livro que ele fala sobre carnaval e coisa do tipo. Quando eu fiz a página, assim, como eu falei, não era para ser um projeto, assim. Fiz 2 vídeos, aí a galera fez, pô, tá massa e tal. Eu fiz 3, pô, tá massa também, vou fazer 4 e tal. E aí, entre um vídeo e outro, naturalmente, o que é que eu fiz? Eu absorvi grande parte daquilo que é o meu trabalho de pesquisador, né? De incluir documentos do Arquivo Nacional, né? Eu pesquisei muito no mestrado no Arquivo Nacional, na Fundação Edgar Leonronte, né? O Arquivo Ibope. Eu tenho uma documentação muito grande de papéis que eu digitalizei, tal, e muito que eu estudei sobre a história da música do Brasil, muito. Então, tipo assim, eu fui bolsista sobre samba na graduação, né? Estudei sobre música cafona no mestrado, no doutorado sobre música de censura e tal, música de protesto.
Então, na hora de empreender, assim, como eu falei, eu sou um historiador, um professor e tal, e que não percebia muito bem. Eu mal sabia o que era um direct do Instagram e tive que me antenar muito rapidamente ao que era YouTube, ao que era e tal. E sem ter um grande computador. Meu computador é basicamente para usar o Word, para aquelas coisas bem tecnocratas dos pesquisadores, né? É o Word, PDF, coisa do tipo. Não tenho grandes habilidades. Naturalmente, minha grande habilidade, se vocês perceberem no que cresceu ouvindo, o que carrega é o tempo que eu tenho de sala de aula, e minha oralidade é muito fluida. Então, naturalmente, eu altero tonalidade de voz alto e baixo, você vai escutar por um tempo e não vai ficar enfadonha a fala. Uma vez que eu dei aula 10 anos em todos os níveis de ensino. Há muitas pessoas, eu sei muito bem o que o espectador vai ficar cansado ou não vai ficar cansado depois de determinado tempo de fala. Eu preciso ilustrar aquilo, como uma boa aula, né? O meu vídeo é mais ou menos esse, assim, né? Eu falo um tempo, depois alguma coisa corta, porque senão se torna enfadonho. Até um jornal televisivo é assim. Portanto, essa didática e essa experiência com esses formatos me levaram a isso. Assim que eu comecei, o crescimento foi muito rápido. Teve um blogueiro que viu minha página e tal. Então, eu tinha 50 seguidores, no outro dia eu tinha 2.000. O problema é que, assim, eu não queria, nem podia, na verdade, ter um crescimento exponencial como eu não quero ainda. Tipo assim, eu preciso crescer de uma medida que aquilo não atrapalhe o meu plano de vida principal, né? Que é meu doutorado, sabe? Eu sou bolsista da Fundação Ciência e Tecnologia, então eu recebo do governo português para pesquisar, então eu tenho um compromisso com a universidade. Enfim, eu escrevo para o historiadaditadura.com.br, que é um site assim, com muita credibilidade no Brasil, talvez o site de maior credibilidade sobre ditadura no país. Eu também tenho um compromisso, sabe? E tenho que produzir na academia. Então, o que é que acontece? Eu comecei a criar outros produtos, além do vídeo, né? Que eram dois por semana, depois eu deixei um semanal, e nos últimos tempos acabou que é um por mês e tal. Mas eu coloco outras coisas, resultados de pesquisas minhas lá, né? Para quem prefere só aquela consulta rápida e tal, dicas e orientações. E financeiramente não tive retorno, mas eu acho que também um pouco, Gustavo, assim, e garotas. É um prazer, inclusive, estar falando com majoritariamente mulheres, né? Visto que os críticos musicais, o machismo invadiu a crítica musical brasileira, sempre foi, né? Seja na composição, nós não tínhamos compositores até praticamente do Louro Duran, né? Se multiplicar, não tínhamos críticas musicais. Quem era que escrevia mulher sobre música? Então, é um prazer, é uma alegria ver as mulheres liderando aqui esses canais digitais de divulgação que se multiplique, sabe? Eu acho muito importante. Saiba você, Ivan, desculpa lhe interromper, Claro. que nós somos 482 finalistas, e dos 482 finalistas nós somos 124 mulheres. O que não significa que são 124 finalistas, porque muitas mulheres estão em várias categorias, então a coisa é um pouco maior. E é um pouco maior porque uma preocupação do prêmio desde o seu início é ter a cada edição a maior quantidade de categorias, masculinos para um lado e femininos para o outro lado. Então a gente começou como melhor autor, e hoje a gente já tem autor, autora, cantor, cantora, arranjador. E assim a gente vai separando e assim vão ficando muito mais categorias, por conta desse motivo aí, entendeu? Pois é. Mas aí eu acho isso massa, assim. Para mim, a primeira coisa que eu vi, fiquei muito contente de ver. Então, parabéns a vocês aí, já mostram que são maioria em número e qualidade, enfim. Nessa categoria aqui... na verdade, eu acho que são, no ponto de vista da qualidade, são melhores em tudo. Mas, enfim, é outra história. Voltando. Então, o que acontece? Eu recebi alguns convites, sabe, Gustavo, assim, de gente querendo fazer parceria. Porque você fala bem, então faz os stories vendendo isso, vendendo aquilo, tal. E quando eu cheguei o ano passado, assim, veja, hoje eu tenho 8.500 seguidores, mas assim, em setembro do ano passado eu já tinha 7.000. Aí eu falei, se eu seguir nesse ritmo, daqui a alguns meses eu tenho 10.000, 12, 15 e tal. Mas eu não posso ter isso, assim, a cobrança acaba sendo maior, eu entendo, eu vou me cobrar, isso vai atrapalhar muito o meu projeto. Então, o doutorado apertando, eu fiz muitas entrevistas para o doutorado presenciais, em Lisboa, com Gilberto Gil, tive com Benjó e tal, né? O fato de ser, veja como é o Brasil, se eu digo que eu sou um pesquisador da Universidade do Porto, em Portugal, financiado pelo governo, todo mundo me recebe. Se eu falasse que era um pesquisador da Universidade de Pernambuco, ninguém falaria comigo. Então, obviamente que esse título, né, e essa posição me abre portas. Mas eu optei por não transformar isso em um negócio e continuar fazendo da forma que eu acho interessante, genuína, trabalhosa, de fato né? A minha esposa
trabalha, é jornalista com rede social, então às vezes assim, ela tá cheia de trabalho, eu aperto ela, o meu amigo que é editor é um grande parceiro, assim, que também trabalha muito, mas nas horas vagas, assim, pô, vai lá e faz a edição do vídeo, que é uma edição trabalhosa, a ideia que eu faço é uma ideia do disco, né, eu discuto as faixas, e do disco enquanto obra completa, que eu acho que é uma coisa importante também, e é uma coisa que hoje voltou a ser discutida, que poderia ser vendido, né, por causa do vinil, da capa e tal. Então, assim, por uma opção nesse momento, assim, ainda não é um negócio, é algo assim, muito associado. Agora sim, uma coisa não é negócio, mas credibilidade científica o trabalho tem. Não é uma brincadeira também. Eu acho que assim. Não, claro. Então, eu acho que assim, tá ali no meio, né? Eu também não nasci. Eu acho que eu não nasci para ser. Tá num modelo transitório, né, Luiz? Tá no modelo transitório. Não que a gente não possa vender, porque eu acho que ciência precisa ser paga e ser comprada mesmo. A gente tá vendo a vacina e tal, agora. Como eu não acho que assim, eu ainda estou focado nisso, eu tenho outras prioridades, como eu falei, o doutorado e o meu filho que vai nascer agora, daqui a alguns dias, já está aí e tal. Eu até falei ontem no Stories, eu não sou um blogueiro, né, mas entendo que enfim, é necessário ter essa comunicação com quem segue a página. E fico muito contente de estar nesse formato. Mas eu penso, sim, talvez no próximo ano, ou até nos próximos dias, depende também da dinâmica que o doutorado tiver, né, e da permissividade que eu tiver da universidade, em maximizar. Eu já tive algumas parcerias, né? O Bruno Ascari, do Som de Peso. Algumas pessoas que eu acho que eu sempre acompanhei e que chegaram para mim, meu irmão, adoro teu trabalho, é massa, aplaudo. Chico César, Zé Cabaleiro, a galera falando que gosta do Arnaldo Antunes, Lenine, adoro teu vídeo. Postaram no Instagram dele, né? Você vê, o Zé Cabaleiro pediu para postar no Instagram dele, no vídeo, no feed. Chico César, Edu Lobo participou, a gente vai ter Gal, quer dizer, uma galera. E veja, ninguém pede para ver o meu trabalho antes de pronto. Isso é que eu acho massa, sabe? Eles mandam o vídeo e, enfim. Eu acho que é isso. Por enquanto ainda não, Gustavo. Em rentabilidade, eu ganho 0, mas também é mais por opção, por enquanto. Muito bom. Júlia, para finalizar essa rodada, me diga seu modelo. Outra coisa que eu percebi também aqui é que nenhum de vocês falou de incentivar o projeto de vocês, né? Não tem ninguém aqui conectado com nenhuma lei de incentivo, alguma coisa assim, sendo que vocês são geradores de conteúdo da pesada, né? Na verdade, eu até pensei, poderia ter falado sobre isso também. A gente até teve aqui alguns projetos incentivados, patrocinados, algumas temporadas, mas foram, inclusive também licenciamento para televisão. A gente chegou a licenciar temporadas para o Art1, para o Futuro e para o Music Box Brasil. E o que é ótimo também, o que também traz muita visibilidade, é incrível, assim, tem muita gente também que não conhece a internet e vai conhecer na TV, né, e aí vai para o canal do YouTube. A gente sentiu bastante, isso também foi muito bacana, mas assim, são projetos pontuais, então eu não diria que, assim, foram muito bons, sempre muito positivo, mas a gente continua também sem eles. Então, assim, sabe, a gente não depende diretamente para existir. Vai lá, Júlia, agora com você. Eu acabei emendando a minha fala com o negócio, né, do Boca Livre, que pegou na veia, assim, não falei oi para ninguém. É muito bacana conhecer esse projeto. Culpa do entrevistador, que não é entrevistador, é só... Não, e parabéns também pelo prêmio, é muito bacana. E dessa forma a gente acaba conhecendo artistas, projetos, né, pessoas do meio que a gente não conhecia também, né? Então, muito mais do que um prêmio para ganhar, assim, é muito bacana a promoção que vocês fazem no meio, assim. Obrigado. Inclusive, saiba você que a gente nós temos 10 categorias que nós estamos estreando esse ano, que são categorias sob indicação do negócio que a gente chama de conselho sensorial. E são indicações de conteúdo, porque o prêmio sempre premiou profissionais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E a gente resolveu embarcar nessa de ter 10 categorias experimentais de conteúdo e montamos um conselho sensorial aí com 20 personalidades do Brasil e o Benjamin Taub, que é um dos nossos conselheiros que participou aí com indicações e votação também nessas categorias do conselho sensorial. Que legal, que bacana. Muito bom. Então, realmente, a ideia do prêmio é essa convergência, essa mixagem de gerações, de pessoas de várias localidades, de vários sotaques e de vários momentos diferentes, novos com veteranos, para que a gente fale de
profissionais, que profissionais são profissionais, né? Não, é muito bacana, muito bacana. Vai, Parabéns Júlia. e obrigada, enfim. Então, Bom, toda vamos hora lá. está te cortando, vai lá. Esse projeto nasceu como uma possibilidade de gerar alguma renda para os artistas que estavam em casa, né, sem emprego, né. No começo da pandemia, ninguém sabia quanto isso ia durar, ninguém tinha modelo de aula online direito ainda, estava todo mundo parado em casa, com contas vencendo, e foi uma ideia de rentabilizar uma coisa que todo mundo gostava e queria fazer, que era compor e tocar, ainda mais em parceria, né? Tava todo mundo isolado, então também foi uma maneira dos músicos interagirem entre si, né? Mesmo que não de maneira síncrona, né? Não ao mesmo tempo, mas foi uma maneira de as pessoas interagirem musicalmente umas com as outras e gerar alguma renda. O que acontece é que essa renda é muito pequena para cada um, né? A gente foi, ao longo do projeto, percebendo que a gente cobra uma taxa mínima de R$300 hoje em dia, né, para a pessoa encomendar uma música, o que para a pessoa que pede não é pouco, mas para as pessoas que recebem é bem pouco, né, porque são 2 músicos, a quem vai editar o vídeo, quem vai fazer a mixagem, quem vai coordenar, que sou eu, também sou sozinha aqui pilotando a nave, também não tinha experiência em fazer isso antes. Então, assim, a gente percebeu que financeiramente o projeto tinha uma limitação, assim, foi bem legal no começo da pandemia, mas é muito trabalho para pouco dinheiro para cada músico. Então, a gente está buscando possibilidades de financiamento e tal. A gente teve que até interromper um pouco as atividades, porque depois de um ano, os músicos todos estão com mais atividades, felizmente, né? Está todo mundo se adaptando a esse modelo que já dá essa infiniteira, né? Que não acaba nunca. Então financeiramente, ele foi muito legal no começo, mas ele chegou num certo platô, assim, que eu sinto que ele precisa de um incentivo, assim. A não ser que a gente realmente cobrasse um valor muito caro, que não é a ideia também, né? A gente não quer que só pessoas com muito dinheiro possam pedir as suas músicas, porque a parte mais legal é justamente essa interação entre os afetos do público e os afetos dos músicos, né? Eu acho que, bom, essa parte financeira, né, comecei pela parte mais chata, mas em relação ao conteúdo e tal, eu acho que a coisa que deu muito certo, para mim bloqueou, que vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. A parte que deu muito certo foi a gente ter essa conexão afetiva com o público muito forte, porque os pedidos das músicas são geralmente sobre amor, sobre algum filho, de mãe para filha, ou de filha para mãe, ou de pais, enfim, são sempre relações afetivas positivas, com as quais a gente se identifica muito, né? Por mais que a história particular de cada um, né, seja diferente, né? Todo mundo é filho de alguém, todo mundo né, tem um amor, enfim. Então a gente, como músico, também se identificava muito com os motes, sabe? Então, nesse sentido, foi um projeto muito verdadeiro, assim. E eu acho que isso chamou muita atenção nas redes sociais, né? Além da qualidade musical, que ficou altíssima, né? Porque as pessoas, né, começaram a fazer músicas lindas, assim. Eu achava que ia ser tudo meio brincadeira, e as pessoas levaram a sério de verdade, assim. Então, as músicas realmente ficaram muito boas, assim. A gente pensa em lançar playlists, né, desdobrar isso para uma coisa além do projeto, né? Muito bom. Essa coisa do desdobramento, né, é quase que como um caminho obrigatório, né? Basta a gente ver aí o exemplo já consolidado, né, da família Faria, né, digamos assim, do Café Lá em Casa, né, que se desdobrou em várias coisas e possivelmente ainda se desdobrará em várias outras coisas. Acredito que isso é o caminho inevitável de cada um de vocês, ainda que não seja originalmente planejado, mas acaba dando nisso, porque essa é a minha pergunta para vocês, né? Na minha opinião, nós, artistas, pessoas que orbitam em torno da arte,
assim que passar essa pandemia e com toda certeza esse governo, nós teremos muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. E eu acredito, otimistamente, na volta disso aí que o Ivan está falando, na volta da emoção como protagonista, na volta da informação enquanto conteúdo histórico, na volta da história, da mensagem, né? Ou seja, em tempos assim de fragmentação da relevância, eu acredito que a gente vive um estrago, né? Um estrago assim tão ladeira abaixo, que eu vejo que nós, artistas e pessoas que estamos em volta da música, teremos muito trabalho para devolver ao mundo as suas belezas. Logo, eu acredito em pessoas como vocês que apostam na história, na mensagem, no conteúdo. E eu queria saber de vocês, lógico que eu sei que vocês acreditam nisso, mas como lidar com essa fragmentação da relevância do conteúdo cotidianamente? Porque vocês estão aí no meio de uma rede, né, competindo com um videozinho de 15 segundos ou não. Eu sei que isso... Eita, chegou o caminhão da pamonha. Eu sei que isso não interfere nos planos de vocês, mas é desanimador em algum momento. Chega uma hora que dá vontade, bispo, pelo amor de Deus, eu estou aqui fazendo aqui essa aula com o Nelson Faria aqui, desse acorde, não sei quem, e fica esse pessoal aqui fazendo vídeo de 15 segundos no TikTok e tem 1 milhão de likes e eu tenho só 10 mil, ou 5 mil, ou 1.000. Queria saber, assim, como que vocês lidam com essa, não vou dizer angústia, mas com essa realidade desse conflito do dia a dia, da relevância do conteúdo que vocês fazem, que inegavelmente é uma coisa afetuosa, amorosa e muito trabalhosa, né? Entenderam a pergunta? Eu falei demais, é porque eu estou influenciado pela pamonha aqui que me desconcentrou. Vai lá, Natália. Olha, sinceramente, se eu fosse ligar muito para like e audiência, eu não estava aqui, sabe? Porque realmente é muito difícil competir com o conteúdo. A gente prepara, pensa, escolhe as melhores palavras e tem o tal do copy, né? Hoje em dia, que você tem que coletar e eu penso que eu escrevo para quem quer ler, que uma verdade hoje que eu percebi depois que eu comecei a escrever é que ninguém lê, sabe? Você vê anúncio, eu vejo muito isso em anúncio, tá lá descrito o serviço todo, aí alguém vem e comenta perguntando o que está escrito na legenda. Então, pelo menos da minha parte, eu me sinto indo um pouco contra a maré. Enquanto está todo mundo vendo vídeo de 15 segundos do TikTok, eu estou escrevendo texto de 4, 5 parágrafos. Mas eu vou pelo amor à música e escrever mesmo, sabe? Eu abstraí, como não é meu negócio, como não é meu trabalho rentável, eu não vivo disso, eu abstraí essa parte de audiência e estou aqui para quem quiser me ver, sabe? E assim, eu tenho a página desde 2017, mas peguei firme mesmo para escrever em 2018. E eu consegui construir um público, assim, cativo. Então, eu vou cativando eu prefiro que um cativo me veja do que 100 só vê e passa reto, sabe? Então, eu consegui trabalhar essa ansiedade por likes com relação à minha página. E espero que melhore isso, né? Mas o panorama não é animador quanto a essa parte de brigar por audiência. Até porque agora com tráfego pago, essas coisas, a gente que vai no orgânico fica para trás. Infelizmente é assim. Então, hoje eu falo para quem gosta de me ouvir, né? Para quem gosta de ler o que eu escrevo. E tento chegar ao máximo de pessoas possíveis nessa parte orgânica. Meus amigos também são meus maiores divulgadores, meus amigos, minha família. Então, quem gosta do meu conteúdo está lá vendo, e para mim é isso que está importando. Muito bem.
Já a Juliana, né, Juliana? Eu ia fazer aqui uma ponte com uma outra pergunta, mas enfim, agora eu me esqueci, porque a pamonha foi embora, me desconcentrou de novo. Então, por favor, Juliana, responda aí, por favor, que aí eu vou tentando me lembrar o que eu ia te provocar dentro disso que a Natália falou. Tranquilo. Então, a Natália falou muito do orgânico, né? E assim, é isso, a gente trabalha muito, muito, muito com orgânico. Até hoje, a gente faz no Café lá em Casa, muito orgânico mesmo. Mas eu acho que assim, e o João, não sei se em algum momento ele também quer falar alguma coisa, mas assim, ele é um cara muito que trabalha muito com o nosso marketing também. Então, acho que uma coisa assim que eu acho que é importante também a gente sempre prestar atenção, assim, né? É procurar saber também, procurar estudar como é que funciona o tráfego, como é que funciona o marketing, independente de ter verba ou não para colocar, né? Mesmo no orgânico, o que você pode fazer para melhorar também, para trazer mais visibilidade, até para chegar em quem gosta do que você produz, né? Mas uma coisa assim que eu acho legal também, e que eu até já cheguei a falar um pouco, mas que a Natália também falou essa coisa do público cativo, né? Assim, quem gosta do que eu faço, né? Essa coisa da comunidade que eu cheguei a mencionar, né? De você que a gente começou a criar lá atrás com o clube de assinantes, é super importante nesse sentido, porque justamente quando às vezes você tá tipo, caraca, nossa, tem milhões de views nesse TikTok, aqui eu, né, ninguém me vê e tal. Mas aí, de repente, você vai entendendo que você cria uma comunidade de pessoas que estão ali torcendo por você, e aí você vai no PPM e você conhece alguém que adora o seu programa, e aconteceu alguma coisa que às vezes até mudou a vida da pessoa. Porque acontece, a gente já ouviu relatos assim incríveis, e também de depoimentos, e a gente tem usado também muito, muito mesmo assim, o Telegram para o Café lá em Casa também, mas principalmente até para o Fica Dica Premium, né? Essa nossa escola de música online, mas o Telegram também tem se mostrado um ótimo aliado, uma ótima ferramenta de comunicação e de comunidade, porque ali a gente tem um grupo, né, de pessoas que, tem lá o grupo, um Café lá em Casa, Clube de Assinantes, um Café lá em Casa, ou Fica Dica Premium, pessoas que conversam, assim, parecem que são amigos até. Já aconteceu até de eventos, assim, da gente realmente conhecer ao vivo, em algum evento de música, né? Alguma feira, enfim, pessoas que são do Clube de Assinantes e conheceram a gente na internet, e a gente conhece, tipo, nossa, você que tá lá escrevendo um comentário sempre, que legal, e encontra e sai para jantar. Já aconteceu mais uma vez. Então, assim, isso também. Eu acho que quando a gente consegue criar essa proximidade, essa intimidade, de certa forma, supera essa questão do TikTok, ou enfim, de outros trabalhos que tem milhões de visualizações que a gente ainda não chegou lá e talvez não chegue. Mas, enfim, é isso. O nicho também tem muita gente. Acho que é legal a gente lembrar disso. Por mais que o nosso trabalho seja nichado, se a gente conseguir trabalhar bem, né, essa parte, o nicho tem muita gente. Embora seja nicho, ainda assim é muita gente. Então, a gente tem que... Nosso trabalho, acho que tentar chegar nessa galera. Essa coisa do nicho, ela é uma coisa muito subjetiva, né? Porque você pensa que você é um nicho e quando você vê, virou um negócio, uma onda, né? E, por exemplo, na década passada, eu fazia em Brasília um negócio que chamava-se Feira da Música Independente. A sigla era FMI, Feira da Música Independente Nacional de Brasília. Uma feira muito grande de geração de oportunidades e negócios. Um dos meus maiores apoiadores, patrocinadores, era o Itaú Cultural, na pessoa do meu amigo Edson Natália, que gerenciava e ainda gerencia lá. E você ficou mutado, Gustavo. Como é que o Matheus está me mutando? Matheus, para de me mutar, Matheus. Aí, quando eu quis conquistar o apoio do Itaú Cultural, nós fizemos um pré-evento. E aí veio aqui o Natália, Benjamin, veio o Pena, veio o Bruno Bolé, meus amigos de ABMI, né? Afinal de contas, eu estive na ABMI desde o seu primeiro ano de fundação.
E aí, assim, querendo impressionar a galera com quantidade de audiência. E naquele ano, em 2004, falar sobre independentes estava na BMI e em algum ou outro lugar. Essa conversa ainda estava em construção. E aí, quando vieram aqui para Brasília, esses 4, e tinham ali umas 30 pessoas, eu falei, nossa, meu Deus do céu, mas esses brasilienses me envergonham, caramba. Benjamin Top, Pena Schmidt, Edson Natali, Bruno Bolé, 30 pessoas. E o Natali virou para mim e falou, Gustavo, é isso aí, cara. É 20, 30 pessoas que a gente quer mesmo. O que a gente quer é formar o pensamento e deixa a onda nascer, crescer e vai para o mundo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entendo que a coisa nasce como nicho, mas a gente não tem nem a dimensão desse nosso nicho no final das contas. Eu acho que esse que é o barato do inesperado. Bom, eu não sei por que eu falei isso, mas, Ivan, fala aí você agora. Vai lá. Você, Ivan, que é daquela galera, daquela geração anterior à minha. 33 anos eu tenho, 33. Então você tem anterior à minha, mas você é daquela geração assim da assinatura? Tipo assim, putz, olha só, meu negócio saiu no Instagram da Natália. Ih, olha só quem está falando de mim. Quem está falando de mim é o Ivan. Ih, olha só, tô lá no Nossa Música da Júlia. Então, assim, tipo assim, nós que somos dessa geração em que, putz, saí no Tarek de Souza. Eu queria saber se passa pela cabeça de vocês aí essa coisa ou isso é bobagem? É engraçado que tem uma banda portuguesa chamada Deolinda, que ela tem uma canção que diz assim, o nome da música é Que Parva Que Eu Sou. E fez muito sucesso em Portugal e diz assim, eu sou da geração do sem remuneração, né? Então, tem uma frase que diz exatamente isso, é uma canção de protesto contemporâneo, que parva que eu sou. Então, eu sou muito da geração do sem remuneração. Já é aquela geração que ficou até mais tarde em casa e tal, e a gente sabe muito bem o que é isso, só sabe reclamar do mundo, sem de fato enfrentá-lo, né? Eu ainda tive, veja como são as coisas, né? Eu era filiado ao PT durante o governo do PT, e quebrava tudo, criticava, achava que tudo era uma merda e tal. Mal sabia que o apocalipse estava a chegar. Mas eu acho que a vida tem que ser nessa perspectiva, sempre em busca de um bem-estar coletivo. Então, por várias... A partir do que a gente estava falando aqui, eu tomei várias notas de vocês falando, a Juliana, a Natália, a Júlia. Júlia, só observação, eu sou um fã incondicional do Boca Livre. Assim, uns anos atrás eu estive aqui com todos. Tenho tudo, assim, desde pequeno, e tive com eles antes do Maurício Maestro virar essa aberração, assim, né, nazista e tal. E principalmente com o Claudio Nucci, né, que passou um tempo na banda, depois saiu, também sou um fãzaço. Então... Eu já produzi 3 shows do Claudio Nucci em Brasília. Pois, então eu acho que o Claudio Nucci e o Boca Livre, assim, é uma banda assim, fundamental para a música brasileira, sabe? É verdade. É fundamental, assim, nível Secos e Molhados, Novos Baianos, que o Brasil há de redescobrir, porque o Brasil tem isso, né? Esquece para depois redescobrir. Então, um disco que vale R$10, daqui a pouco tá 200 e tal. Ainda bem que eu tive com eles, com seu tio aqui em Recife, pude abraçá-lo, enfim. Então, estenda meu abraço, diga que é uma grande alegria que ele tenha feito o que fez e o que faz ainda. Bacana, Ivan. Vou transmitir esse recado. Pode falar. Ou seja, né, Ivan, você é da época das assinaturas, não, da época do Boca Livre. Total. E eu acho, o meu avô dizia uma frase, Gustavo, que era assim, o meu avô era um farmacêutico, assim, morreu muito sem grana, mas dizia assim, olha, uma coisa é o sucesso, outra coisa é o êxito. Então, o meu trabalho é exitoso, acabou. Se eu parar hoje, já valeu, sabe? Quer dizer, o sucesso vai e vem, tal. Vê, Juliette ganhou o Big Brother, passou a ter fobia social, tá com depressão e tal. Velho, o êxito é você estar bem consigo e com aquilo que você acredita. Claro. Então, o meu projeto é muito baseado nisso. Eu acho que, assim, eu passei a ter muitos seguidores já a partir do que eu não esperava, mas também não fico caçando like, como a Natália falou. Eu faço o que eu quero, quando eu posso, mas sempre com zelo e compromisso. Pronto, acabou. Aquilo não é o pica-pau, assim, é algo que vai chegar ali e tal. Claro que tem uma coisa do entretenimento. Eu, como historiador, e curiosamente, minha página é a única do Nordeste, né? Eu sou de Recife e tal. Claro que isso aqui é um microcosmo, mas na prática, Gustavo, você sabe muito bem que os editais, os projetos culturais, né?
menos do governo Lula, mas do governo FHC, Bolsonaro e de FHC para trás, jamais priorizado ações afirmativas aqui. Então, a nossa resistência na prática cultural é na base da força. E Pernambuco... Tenho que corroborar com você. Pois é, e assim, a gente, principalmente Pernambuco, né, é um estado, Pernambuco e Bahia, talvez, que irradiem, né, sei lá, uma grande parcela, se não majoritária, da música popular brasileira, o que chamam de música popular brasileira, que eu já discordo. Caetano, Gil, Alceu e tal. Então, eu penso que, assim, é tudo na base da resistência. Na resistência, a gente resiste e cria. Nesse momento, é um pouco isso. Eu sou historiador, fui militante político, sou militante na minha página, porque os meus vídeos... Não, ai, meu Deus, não fala. Oxe, eu falo, se tu quiser, vai embora. Quer dizer, uma vez um cara começou a seguir minha página e disse, adorei sua página, mas você é de esquerda, deixei de seguir. Quer dizer, ó a contradição intelectual do cara, velho. Adorei a sua página. Obviamente, ele gostou do caráter ideológico, mas você é de esquerda, porque em determinado momento ele percebeu alguma luzinha, vou deixar de seguir. Então, naturalmente, eu acho que a música precisa dessa... A gente precisa ser forte através de vários instrumentos, e a música é um instrumento de resistência. A capa do disco, a narração afirmativa do disco, a obra e tal. Portanto, a lógica do financiamento também é um pouco complexa para mim, né? Porque tem aquela lógica de eu não quero me vender, mas assim, mas será que dependendo do patrocinador é uma venda ou não? Eu sou historiador, né? Da história social, militante político, né? Enfim, aí tem essa questão. O êxito, aí, como também a Natália tem falado, eu acho massa isso de acreditar no que eu faço, me rendeu coisas que eu fiquei muito feliz. Por exemplo, eu sou um fã incondicional do Arnaldo Antunes desde a minha infância. O cara fez um vídeo para minha página, pô, maravilhoso e tal. Pro resto da vida acabou-se, velho. Meu filho vai nascer, eu vou mostrar, olha quem tá aqui. Lenine, é do Lobo, velho. Sabe? Enfim, tanta gente. Então, eu acho que assim, ter saído uma matéria imensa no Correio do Ceará, no Jornal da Bahia, estados que eu admiro tanto, você ter saído matéria no Rio, em Brasília, o meu editor por acaso é de Brasília, Guilherme. Então, isso para mim é o êxito, isso é o que me alimenta. O que me alimenta não é like ainda. Queria eu que me alimentasse, se me desse 10 mil reais, não, lógico, na página, seria ótimo. E para terminar, eu acho uma coisa interessante que é a lógica do público. Eu tenho um público heterogêneo, mas naturalmente não é um público de bozoloide nazista. Quem está ali tem uma alinhação ideológica. Quem ama a arte odeia Bolsonaro. É tipo assim, é inversamente proporcional. Então, ele não fala de música. O máximo que ele é capaz de falar é de um cantor que faz música de plástico. E eu falo música de plástico, não estou falando no sentido da qualidade de positiva e negativa, não. A gente sabe o que é Safadão, é música de plástico. Quem estuda música sabe o que é isso, né? Safadão. Então, não é qualidade ser bom ou ruim, porque eu também já gostei de Claudinho Bochecha, adoro. A questão é música de plástico. Então, Bolsonaro enaltece esse tipo de pessoa, que não vai passar semanas e semanas estudando para escrever uma canção, né? Como a Júlia tinha falado, horas e horas estudando. Não vai, quer dizer, vai se criar em alguns instantes, né? Então, a gente não está aqui para concorrer, porque não tem concorrência, com esse tipo de gente a gente não concorre, sabe? A gente resiste, a gente vence em outras batalhas. Então, eu acho que assim, o público que eu tenho é um público que eu adoro, né? Trocar ideias com as pessoas que seguem a minha página, professores universitários que dizem que vão usar, né, professores no Canadá que disseram que vão usar, por exemplo, o vídeo que eu fiz do Marcos Valle com o Marcos Valle, numa escola no Canadá, sabe, que vão usar na Espanha, que vão usar não sei aonde, e para melhorar, eu fiz um convite a alguns músicos, tem um quadro, né, chamado Laicá, que eu chamo o músico brasileiro e o músico português, minhas terras, né, de origem, enfim, e aí um faz a versão do outro, voz e violão, e eles fazem sem receber nada, eu não tenho dinheiro, eu não ganho nada. E isso virou uma coisa massa, velho. Muita gente dizendo, eu quero fazer. Então apresentou para o músico brasileiro os cantores portugueses, né? E a troca. Então, esse projeto lá e cá, acabou que muita gente quer cantar hoje, né? Os músicos brasileiros querem e tal. E aí a galera fez, meu irmão, tu devia ser um produtor musical e tal. Enfim, eu acho que assim, dentro desse espectro de sucesso e êxito, eu prefiro continuar resistindo, né? Andando a passos de formiga, né? E com vontade, né? Não sem vontade, como diria o Lu Santos, e com vontade. Enfim, eu acho que vocês também estão nesse barco comigo. E é isso, pronto. Júlia, faltou você dizer a pergunta que eu já não me lembro qual foi a que eu fiz, mas se você se lembra... Essa pamonha mexeu com você, hein? É porque é o seguinte, Júlia, a pamonha passa aqui rigorosamente 5-5. E eu acho que esse cara da pamonha, ele deve namorar alguém aqui, porque eu nunca vi ele vender uma pamonha, entendeu? Só que agora, na hora que ele chegou na hora do meu raciocínio. E aí fica fazendo esse barulho aqui, não tem nem cheiro essa pamonha dele.
E agora eu me esqueci a pergunta. Mas... Pelo que eu me lembro, você tinha perguntado sobre essa questão dos likes, de concorrer com os vídeos curtos e tudo mais. Isso. E eu queria fazer só uma explicação aqui para o Ivan e para todos vocês, por que eu faço essa pergunta, para justamente obter esse tipo de resposta. Essa afirmação que vocês estão aí colocando, porque eu particularmente estava numa live ontem com o pessoal da cultura popular. Como é que a gente pode admitir que uma cultura popular pode ser sucesso a partir do momento dos milhares de views de 15 segundos do TikTok? Isso é uma contradição em si mesmo, né? Porque como é que você se torna popular com 15 segundos se o assunto é cultura? Não tem como, né? Mas vamos lá, vai lá. Eu não tenho tanto mais a acrescentar, além do que as outras pessoas já falaram, né? A gente fica... a gente também só teve o crescimento orgânico, né? Ajudou muito o fato dos artistas postarem nos seus perfis, né? Os artistas que participam do projeto também postarem nos seus perfis e também agregarem os seus próprios seguidores ao projeto, né? Mas a gente está muito mais interessado, como todo mundo falou aqui, nas pessoas que estão engajadas de fato com o projeto do que no número de seguidores, né? É muito gostoso mandar a música, né? Fazer a música, criar uma coisa nova e mandar a música para a pessoa e receber o feedback da pessoa de volta, né? Muitas vezes nos próprios comentários, né, do Instagram. Então essa é a parte mais gostosa, né? Não é o número de pessoas, mas é a qualidade dessa interação, né? Então, enfim, estamos juntos, assim, a gente não fez esse projeto pelo dinheiro, né? Claro que, assim, a gente gostaria de continuar esse projeto com mais dinheiro, porque a ideia deu muito certo, foi super legal, né? Incentivou as pessoas a comporem, a criarem juntas, para o público foi bem legal também, de receber, né, uma música feita por artistas, né, competentes, enfim, que às vezes o público já conhecia e tal. Então, foi uma nova forma, assim, de interagir com o público de maneira mais próxima, assim. Então, esse formato deu muito certo. Financeiramente, não deu tão certo ainda. Eu acho que a gente ainda precisa buscar... É novo, né? É novo, exatamente. Mas, assim, em termos de difusão, vocês estavam falando de política e tal, na mesma semana a gente saiu na Vejinha e no Le Monde. Legal. No Le Monde Diplomatique aqui, né, do Brasil. Então... Ou seja, você daquele tempo também, saiu do Le Monde. Pois é, estou me entregando aqui. Porque, assim, outras gerações, né, Júlia, que obviamente não é a minha nem a sua, talvez a da Natália, né, mas eles não dão a menor bola para essa coisa do Le Monde, do Correio, do isso, daquilo, eles estão em outra. Pois é, eu tô na antiga ainda. Por isso que o slogan do prêmio esse ano é do analógico ao digital, vivo o direito autoral, que é para englobar todo mundo. Boa. Mas, enfim, a gente conseguiu uma difusão muito além do que a gente imaginava, né? A gente teve a colaboração de uma assessora de imprensa, né, que também entrou que é a Débora Venturini, que também entrou na raça, assim, pelo amor à ideia e tal. Então, isso ajudou a gente a ter uma difusão maior, né? Mas, enfim, o projeto também começa uma hora a andar sozinho, né? Muito no boca a boca, nas pessoas que estão com esse interesse, né? E isso é que de fato importa, né? Claro. Olha só, são 18 horas e 20 minutos, já se vão aí 1 hora e 20 minutos, já acho que já está na hora da gente se encaminhar para o nosso encerramento. Eu só queria falar uma frase para você, Júlia, que na verdade eu gostaria de estender a todos, porque foi você falando que eu me lembrei dessa frase, que é de um baiano, publicitário, que eu muito aprecio, chamado Nizam Guanais. Certa vez, Nizam Guanais, alguém disse para ele o seguinte: olha, Nizam, dinheiro traz a felicidade. E o Nizam Guanais falou assim: eu discordo de você, eu acho que a felicidade traz o dinheiro. E eu acho que tem muito a ver com isso que você acabou de falar aí e tal. Bom, perspectivas para o futuro rapidamente. Estão motivados, estamos em pandemia, não sabemos quando sairemos, somos pessoas agoniadas de nascença, né? Afinal de contas, somos seres criativos, né? Não temos
não temos culpa de termos sido abençoados com esse dom, né? E aí estamos aí. Pandemia, ao mesmo tempo eu sei que todos vocês têm esperanças, projetos e sonhos. Então, o que está aí a curto e médio prazo no horizonte de cada um dos projetos de vocês? Esses projetos que hoje estão aqui como finalistas do prêmio. Natália Bretas e o seu fone gigante branco. Vai lá. É para combinar com a blusa. Eu tenho, como eu falei com vocês, eu tenho um projeto, né? Eu desenvolvi ele na pós agora, de levar o Music Branding para estabelecimentos, né, comerciais, fomentar um pouco a parte cultural, social e econômica da Zona Oeste, da Zona Norte aqui do Rio, e eu pretendo procurar linhas de edital que caibam no meu projeto. Além disso, os shows, né? Estou doida já para os shows voltarem. Antes da pandemia, eu tinha um projetinho de agenda cultural, pegava os principais shows, né, do Sudeste, falava muito do Recife também, da Bahia. Então, eu tenho um projeto também de abrir um site, de começar a liberar mais releases, mais lançamentos, né? Divulgar massivamente. Tem muito artista querendo aparecer em qualquer lugar que queira falar dele, sabe? Então, eu estou me estruturando para poder também botar esse site no ar e crescer muito mais o Todo Dia um CD Diferente. Juliana Faria, entre as 450 mil conexões, possibilidades desse café que sai lá da casa de vocês, o que vem por aí mais? Então, no ano passado, 2020, a gente estava se planejando para comemorar os 5 anos do Café Lá em Casa numa turnê em várias cidades do Brasil, em 5 cidades do Brasil, e fazendo em teatro, ao vivo, com artistas. Volta, Juliana! E aí... Voltou. Vem na hora que eu falo. Bom, então, a gente estava previsto para o ano passado fazer uma turnê em comemoração aos 5 anos do Café Lá em Casa, em 5 cidades, em teatros com artistas locais, que teve que ser adiado, né, obviamente, por conta da pandemia, e aí o projeto acabou mudando. Então, agora, daqui a 15 dias, a gente vai gravar uma nova temporada em estúdio, que não vai ser lá em casa, mas porque lá em casa a gente não tem como fazer distanciamento social, então vai ser num estúdio, onde os artistas vão poder ficar, né, mais distantes. Então a gente tem uma nova temporada para ser lançada em breve, logo mais, ainda agora em julho. Em julho ela vai ser lançada. Juliana, eu quero saber o seguinte, a Júlia Tigel já participou de um café lá em casa com o Nelson Faria ou não participou? Ainda não, né, Júlia? Ainda não, mas eu super sigo vocês, acho bem bacana. Se participar, eu quero crédito de padrinho, hein? Tem que rolar. Assim, cara, assim, desde que a gente, na verdade, em 2020, né, a gente parou de gravar. A gente estava no meio de uma temporada, na verdade, quando chegou a pandemia, e a nossa sorte é que a gente ainda tinha, assim, uma temporada e meia gravada, porque a gente grava com antecedência, então a gente conseguiu lançar programa novo até meados de 2020, até que a gente parou e não tinha o que fazer, na verdade. A gente continuou alimentando as nossas redes com programas antigos. A gente tem, assim, mais de 200 programas, né? Então, pelo menos, a gente, né, ficou postando programas antigos, tentando fazer isso, mas... Assim, é isso. Agora a gente vai conseguir gravar essa temporada com patrocínio, né? Porque a gente conseguiu ir para estúdio, e é toda uma estrutura diferente, etc e tal. Mas, pô, se Deus quiser, ano que vem a gente já consegue voltar a gravar, né? De forma mais tradicional, né? Daquele jeito que a gente gosta, tomando um cafezinho. Isso é bom. Júlia, vamos agora subverter a ordem aqui. Júlia, programa não. Planos de curto e médio prazo para a nossa música ou derivações?
Bom, a primeira coisa que a gente quer fazer é lançar essas playlists que eu mencionei, né, com as músicas do projeto. Eu acredito que a gente vai fazer isso por temas, né, porque, por exemplo, não era o plano, mas a gente acabou tendo um setor de música infantil. Muitas pessoas pediram música para criança, então a gente acabou tendo várias músicas com esse perfil. E outra coisa é justamente buscar formas de rentabilizar melhor esse trabalho dos músicos, né? Porque, né, como eu falei, no começo do projeto, estava todo mundo parado em casa, mas agora as pessoas já estão com muitas atividades, né? Todo mundo deu um jeito de se reorganizar para trabalhar mesmo em casa. Então, e a gente percebeu que está condenado mesmo, né? Não tem muito jeito, e a gente foi se adaptando. Então, passou a ser uma coisa importante fazer com que os músicos recebam de forma digna, justa, pelo tempo que eles dedicam para compor e gravar uma música em vídeo, que não é pouca coisa, né? No mínimo 2 dias de trabalho, assim. Então, agora é ver possibilidades não só de financiamento de grandes patrocinadores, né, não só esse caminho, mas também essa coisa de assinaturas, a gente andou pensando nisso, né, ou então uma espécie de crowdfunding para uma música sobre um tema mais genérico, que muitas pessoas possam se identificar, né. Então, a gente está estudando novas possibilidades de rentabilização do projeto, né? Legal. Então, Não deixe de persistir, viu, Júlia? Muito obrigada, viu? Muito bacana. A gente ficou bem feliz de fazer esse projeto, assim. Olha só, Ivan, e você, para finalizar, ó, eu já aviso para as meninas o seguinte: assim que o Ivan acabar a fala dele, nós vamos tirar aqui nosso retrato, já que nós somos um pessoal do tempo do analógico. E cada um de vocês tem uma frase para me falar, que é o que é ser profissional da música. Eu estou fazendo um filme com 482 depoimentos sobre o que é ser profissional da música. Frase curtinha de 140 caracteres, viu, Ivan? Eu vou ser um censor. É 140 caracteres, viu, senhor? Vai lá, Ivan. Fala aí, vai lá. Vamos lá. Pronto, inclusive, ainda bem que foi bem no horário. Hoje o meu irmão vai casar, então vão ser 10 pessoas com aquelas coisas de projeto máscara e tal, minha esposa grávida. Aí eu tava. Ainda bem que a gente foi bem no horário para mim, assim, para eu não abandonar vocês. Então, projetos para o futuro, assim. Primeiro, minha prioridade é continuar com o doutorado, né? Que eu venho desenvolvendo e tal. Fiz muito. Inclusive, cheguei a entrevistar o José Homem de Mello antes dele falecer, lá no Porto, presencialmente. Enfim, o Paulo César Pinheiro, o Gilberto Gil, tudo presencialmente. Ainda bem que minhas entrevistas foram todas ainda pré-pandemia, né, em 2019. Bem no limite, né? E tal. E eu acabo por soltar um ou outro fragmento na minha página. Para a página, assim, eu tenho vários vídeos que eu já recebi, né? Marina Lima já me mandou, Joyce já me mandou, Mombojó, o pessoal. O João Willis mandou para comentar sobre o vídeo da Maria Bethânia, né? Que infelizmente não consegui contato ainda para ela fazer esse vídeo. O Marcos Preto tem ajudado para a gente fazer com o Gal. Enfim, tem vários vídeos já em aberto, escrito, roteiro, que falta a gente colocar para frente, né? Tem vários materiais pensados para serem liberados na página. A tendência desse ano é a gente continuar mais ou menos nesse formato, mas também com novas ideias. E eu adoro o Guilherme, que, como eu falei, é um amigo meu que edita, que mora em Brasília, então ele vai dando muitas ideias e tal. Mas pronto, a ideia é continuar o projeto, claro, sempre pensando coisas novas, sabe? Talvez até usar o YouTube como ferramenta, como eu falei, eu entendo muito pouco do YouTube, estou entendendo agora o Instagram, né? Depois o YouTube, com calma, eu acho que é uma coisa de cada vez. Eu tenho o doutorado para fazer, tenho meu filho que vai nascer, Ernesto já estará conosco aqui cantando e tocando, então eu acho que tem isso, mas o projeto não vai parar, eu pretendo não parar, feito alguns amigos que têm projeto, preferiram dar um tempo e tal, eu preferia assim, não, eu preferi espaçar as publicações, mas mantê-lo, sabe, porque é uma questão que eu conheço bem minha, de acabar deixando no limbo. Eu sou um cara que faço muitas coisas, e como eu falei, né, estreitando mais eu acho que a página, de certa forma, me abriu portas no meio acadêmico também, sabe? Tipo assim, me deu a credibilidade, por exemplo, de, sei lá, de alguns jornais me convidarem, de até alguns, a academia que tem uma certa restrição com rede social, olhar a minha página e ver que a internet também pode ser um meio de... Pronto, uma das coisas que foi interessante foi a ANPU, Associação Nacional de Historiadores, né?
me convidar a Nacional para uma conversa. Eu fiquei, nossa, os maiores historiadores estão me convidando e tal, tal, tal. Logo eu, que sou um lascado, em perto dessa galera com doutorado, pós-doutorado, professores, que é o seguinte, como eles perceberam na minha página, um exercício historiográfico, de eu estar citando Fukuyama, O Fim da História, Mark Bloch, narrativa histórica, sabe? Ao passo que eu dialogo com pessoas mais jovens. Então, se percebeu que, tipo, a página, você pode divulgar música para as pessoas mais jovens, a gente também não pode duvidar da capacidade das pessoas de que esse diálogo pode ser criado entre a universidade e o caminho juvenil também. A gente não precisa separar. É como se minha página fosse uma ponte, e é muito bom, né, como diria o Paulo César Pinheiro, quando o muro separa, uma ponte une, né? É muito bom ser ponte nesse aspecto. Ainda só para finalizar de fato, né, a minha fala, vocês estavam falando, talvez eu acho que na fala da Júlia aí, das posições e tal, de fazer a música dos outros, para os outros, eu acho isso muito massa. Tem o Arnaldo Antunes gravou o projeto, né, com o Tumani de Abaté, que é um malinês lindíssimo, chamado A Curva da Cintura, uns anos atrás, pela MTV ainda, e tem uma oração musical dele, que Arnaldo deu letra, que diz assim, a música muda você. É uma coisa bem cíclica, né, cíclica como a oração malinesa. A música muda você, você muda mais alguém muda outro alguém, que muda você também, para melhor, sabe? Então, eu acredito muito nesse nosso encontro, né, essa lógica cíclica, que a gente está num quadrado, mas se a gente apertar, vira um círculo, nessa lógica da mudança. Agradeço mais uma vez, assim, a todos, assim, pela paciência, pela conversa. Gustavo, mais uma vez, assim, a manutenção de todo o projeto, eu sei que é muito difícil. Se é difícil para a gente, imagina para vocês que estão organizando, conversando, sabe, com diversas categorias. Alguém vai se sentir sempre, eu fui esquecido, alguém vai se sentir priorizado, alguém vai criticar, porque vai dizer, não lembra de mim, eles agiram diferente, eles não marcaram a minha página e tal. E a gente sabe que isso é feito, né, com algum esquecimento. Somos humanos, falharemos, mas assim, com muito carinho e de certa forma, são poucos os prêmios, né, prêmios, eu digo assim, premiação no sentido exitoso, não da vitória em si, né, que falam sobre música, que enaltece as pessoas que estão na guerrilha da música. Então, exatamente, esse é mais um, né, e nós estamos, assim, com certeza, lisonjeados de fazer parte desse momento, e como eu falei a vocês, mais feliz ainda de estar envolto aqui mais nesse universo feminino, em saber que isso também é uma pauta, né, da nova música brasileira, né, a música mudou, e mudou para melhor, eu imagino dessa maneira. Muito bem, vamos sorrir aí para a foto, que eu vou fazer aqui agora, com o meu print screen. Quem quiser fazer foto também, ó, Natália, quem quiser fazer a sua própria foto, pode fazer também, entendeu? Olha lá, todo mundo sorrindo. Aê, olha aí. Deixa eu fazer uma com o celular, para não ter erro. Só um minutinho. Opa. Já estão me chamando aqui para uma outra reunião, pessoal da comunicação. Espera aí, meu amigo. Não é para me chamar agora não, bicho. Espera aí. Aqui, vai lá. Aê. Vamos aqui. Prêmio. Ser profissional da música é o quê? Quem vai começar? Pode ser eu? Com o maior prazer. Vou digitar aqui. Só para vocês saberem que eu estou digitando agora. Vai lá. Pode falar, Júlia. É uma pergunta saia justa, mas eu vou citar o Benjamin, que me falou uma frase que está na minha cabeça total, que está fazendo muito sentido. Que quando a gente é músico, a gente está condenado a ser feliz. Legal, hein? Não, para mim isso está pegando muito na veia, né? Que a gente às vezes vai desviando, né? Vai achando que tem que fazer isso e aquilo para pagar as contas, para não sei o que lá. No fim, você está todo enrolado, infeliz, né? Então, né, parece que a gente tem que fazer música para a gente conseguir ser feliz, né? Bem. Próximo. Posso falar? Deve. Ser profissional da música, para mim, é ser um objeto de transformação, sabe? Social. Eu acho que a música
não tem cor, não tem classe, não tem conta bancária, todo mundo consegue interagir, né, pela música. Até quem não ouve consegue sentir as ondas de alguma forma. Então, é ser um objeto de transformação e atuar por amor mesmo. Bom, próximo ou próxima? Pode ser eu, Ivan? Pode. É claro. Vamos lá. Então, Júlia e Natália falaram muito bem. Eu acho que ser profissional da música é ser inspiração. É ser inspiração para pessoas, né? Porque a gente conta histórias, ser inspiração artística, né? Eu acho que é inspiração, assim. Tanto na forma de fazer, quanto na forma de compartilhar. Aí. Eu gosto muito dessas coisas, fazer, compartilhar. Vamos lá. Ivan Luiz, você para fechar com chave de magnésio. Vai lá. Nossa Senhora. Rapaz, elas falaram tanta coisa bonita assim. Eu acho que a gente tem ideias muito parecidas, é por isso que a gente está aqui. Na verdade, eu acho que ser profissional da música, sim, é ser profissional da consciência, sabe? Da resistência, da entrega a todo sentimento mais genuíno e bonito que a gente tem. É como eu falei, né? Qualquer pessoa que é apaixonada pela música é um inimigo da intolerância e da violência. Portanto, a canção é um estado de fato de transbordar da arte, sabe? A gente entra em vários estados assim transcendentais, como a gente teve aqui em Papo. Eu acho que é isso, é ser um profissional da consciência, da resistência, do amor e de todos os sentimentos que transbordam, né, e desembocam na solidariedade social. É por isso que a gente está aqui, e como diria um dos pesquisadores, um dos músicos que eu pesquiso, a cantiga é uma arma e a gente sabe muito bem. Então, é assim que eu imagino a música, como a Natália falou. A gente está aqui para isso. Muito bom. Olha, aos que estiveram aqui acompanhando, eu agradeço aqui, tá? Lembrando que lá pelas nossas redes nós estamos gradativamente divulgando as informações do prêmio, que acontecerá esse ano extraordinariamente 100% digital, entre os dias 11 e 15 de agosto, com uma fartíssima programação de capacitação, pocket shows, workshows, etc, etc. Vamos aí fazer as nossas 97 lives, viu, Ivan? Realmente conversando com todo mundo. Quem for lá no YouTube do Prêmio, quiser ver aquelas lives, aquilo ali é uma tese de doutorado sobre o que pensam profissionais de diversas categorias desse país, né? Nessa edição. Realmente nosso caráter é falar com todo mundo, e depois falaremos com o conselho, com os jurados, com os homenageados. As homenageadas, eu não sei se vocês sabem, mas nós vamos divulgar em breve. Esse ano o prêmio tem 3 homenageadas mulheres, né? A gente sempre coloca assim uma homenageada para as categorias de criação, de produção e de convergência. Aliás, já antecipo para vocês que a nossa 7ª edição, nós vamos abrir um outro pilar. O prêmio vai ter as categorias de criação, produção, educação e convergência. Vamos abrir mais ainda. Enfim, tudo isso, seu Ivan, senhora Júlia, Juliana e Natália, para nos aproximarmos, sabe do quê? De uma frase de um jornalista da música chamado Nelson Motta, que no seu último livro, eu já falei isso em outras lives, mas faço questão de repetir. No momento em que ele está falando do Nelson Motta na era digital, né, já que ele veio lá da máquina de escrever, lá um pouquinho antes da Bossa Nova, né? Alguém vira para ele e fala assim: ô Nelson Motta, o negócio é o seguinte, você tem que entender que na era digital os fins levam aos meios. E o Nelson Motta vira com muita categoria e fala: olha, menos na música, porque no negócio da música, ou na arte, os meios levam aos fins. E eu acho que é isso que vocês se propõem a fazer ao nos enriquecerem com tanto conteúdo, tanta história, para que a gente possa embelezar esse mundo a partir de tanta música
que só vocês estão aí observando, muito mais do que outras pessoas. Um abraço para vocês, tudo de bom, felicidades, adorei conhecer cada um de vocês e vamos nos falando. Vivam! Muito obrigada, Gustavo. Tudo de bom. Obrigada. Parabéns pelo esse prêmio maravilhoso que vocês Obrigada, Valeu, pessoal. pessoal. Prazer Um conhecer abração. vocês. Valeu. Abraço. Obrigada, Tchau, Gustavo. tchau. Obrigada a todo mundo. Valeu. Parabéns. Tchau, gente, boa noite.